setores onde ele se dirige até o paciente, porque ele não pode vir até nós. Ok? Em resumo, para a prática radiológica, se define como todo setor ao qual o paciente esteja acomodado e não possa se dirigir ao setor de radiologia para a realização de um exame radiológico. Tudo bem até aí? Todos familiarizados com os setores fechados, ok? Os tipos de procedimentos, né? Geralmente esses setores são realizados os tipos de procedimentos mais básicos e simples. A X de tórax, AP, para visualização de acesso intravenoso, e geralmente abdômen simples ou tórax abdominal, para alocação de sonda nasoinguinal ou nasogástrica, são os mais comuns realizados em UTIs, em enfermarias e alguns outros tipos de exames, né? Realizados em setores fechados. Geralmente são realizados exames básicos, de rotina. Radiografia simples, como raio-x de tórax, geralmente nas enfermarias, nas UTIs e nos centros cirúrgicos, né? Pós-operatório ou pré-operatório. É muito comum fazerem pedido desse tipo de exame nesses locais, né? Abdômen simples também, enfermarias, UTIs e centros cirúrgicos, né? Como geralmente mais voltado para a alocação de sonda e não para um diagnóstico, a fim de um diagnóstico patológico, abdominal, tá? Então, muito obrigado, muito obrigado. Então vamos lá, recapitulando. Esses são alguns dos exames que são realizados nas enfermarias, nas UTIs, centro cirúrgico, né? Salas de emergência, enfim, são aqueles exames mais básicos mesmo, né? Não são exames completos, como vamos colocar aí, sei lá, uma urografia escritora, apesar de alguns locais, né? Algumas enfermarias até pedirem isso, mas não chega a ser exames de rotina, tá? A gente até tem uma observação que também podem ser realizados outros tipos de exames mais complexos, variando de exames contrastados, como urografia e colangiografia, ou até mesmo exames pré e pós-operatórios na sala de cirurgia, ok? Tem dúvida também, né, gente? Se resumindo aqui, são exames onde a maioria de nós, né, ou esteja recebendo o técnico, ou nós técnicos estejamos indo lá para realizar. O que acontece na maior parte desses exames? O que acontece na nossa rotina diária? O contato com o paciente, né, e o contato também com os colegas de serviço. Algum aqui? Não? Os equipamentos e EPIs utilizados. Aqui a gente já começa a entrar numa área que eu acho muito interessante, porque apesar da maior parte dos profissionais terem ciência, né, dos equipamentos que devem ser utilizados, né, e os materiais de proteção à saúde física também, né, geralmente é visto uma indisplicência, né, por conta de alguma facilidade ou acomodação. O que eu quero dizer com isso? É base que a gente vai ver em teórico aqui, só que tem técnicos e profissionais que às vezes não seguem essa cartilha, esse padrão, e que hoje nós vamos ver que é muito importante a gente seguir. O porquê que é importante a gente seguir? O primeiro são os EPIs por conta da radioproteção. Vocês tiveram uma palestra anterior sobre radioproteção, acredito que foi falando bastante, né, o que os materiais de proteção, que é o avental de chumbo, protetor de tireoide, e o que mais vocês tiverem para se proteger em matéria de radioproteção tem que ser utilizado, né? Então, graças a Deus isso vem mudando um pouco. Antigamente, por exemplo, na Santa Casa, com um tempinho lá já, eu já tive alguns colegas que ignoravam o fator de radioproteção, iam muito para leito de UTI ou enfermaria sem sequer levar o avental de chumbo junto.
não, a gente vai se afastar os 2 metros e tal, porque a distância, né, adequada, dali em diante a gente já não tem mais a radiação, ainda tem, né, ela só é atenuada, mas você ainda tem. Enfim, por conta às vezes de facilidade, de transporte de material e EPI, o comodismo acaba sendo não utilizado, né? Algo que é para o nosso próprio bem, para a nossa própria proteção. Para a realização de exames fora do setor de radiologia, é necessário que o técnico ou tecnólogo se dirija aos setores com equipamentos e EPIs. Aparelho raio-x portátil, RI, que é o cassete ou o chassi, né? De tamanho adequado para a realização do procedimento solicitado. Então, o caso é de tórax ou abdômen, geralmente 35 por 43. Né? Avental de chumbo, protetor de tireoide. Né? Esses são alguns equipamentos voltados diretamente para a área da radiologia. Né? A gente tem que estar com isso, né? Tem que estar transportando isso junto com o aparelho para a realização de exames em UTIs, enfermarias, esses setores fechados. As máscaras simples de uso descartáveis, em alguns casos é necessária a utilização de máscaras devidamente apropriadas para patologia indicada pelo paciente, ok? Então, geralmente é utilizado essas máscaras cirúrgicas, máscaras simples, como vocês estão utilizando agora no momento, tá? São necessárias a partir do momento que a gente entra nesses setores fechados para dentro. Então, UTI, enfermaria, centro cirúrgico, tudo bem? Luvas descartáveis, a manipulação do paciente e dos equipamentos, e aventais estáveis em alguns casos de contaminação por contato do paciente conosco, ou até mesmo de nós com o paciente. Geralmente o paciente de UTI, ele tem uma imunidade muito baixa, né? Esse é o principal fator para a saúde dele. Então, muitas vezes nós acabamos contaminando o paciente com alguma bactéria, alguma infecção, simplesmente porque o nosso sistema imunológico ele suporta, né, aquele tipo de bactéria inversa, e o paciente que está lá com um sistema imunológico baixo acaba sendo contaminado e tende a se agravar o quadro de saúde dele, ok? Observação: geralmente são fornecidos os aventais descartáveis e as luvas no setor solicitante. Então a gente não precisa levar do setor de radiologia, né, as luvas descartáveis, nem a máscara. Depois com a pandemia, antes da pandemia, nós não utilizávamos essa máscara cirúrgica, né? Agora nós somos obrigados a utilizar, até levando de casa mesmo. Não pega nos setores, apesar dos setores oferecerem para a gente trabalhar. A gente vai funcionar dentro de uma UTI ou dentro de uma enfermaria, e aí, né, te ofereciam a máscara. E aí ofereciam as máscaras simples que vocês estão utilizando para a proteção nossa e do paciente também. Até aí, tudo bem? Então, esses são os equipamentos, né, os EPIs. O aparelho portátil não faz parte do EPI, mas é o equipamento essencial para a realização do exame. Tá? Então, o aparelho portátil, o protetor de tireoide, avental de chumbo, o RI, né, chassi ou cassete, essa máscara descartável simples ou máscara cirúrgica. A luva, gente, ela geralmente não é a luva estéreo, né? Nós só utilizamos luva estéreo quando é feito algum tipo de procedimento contrastado, que a gente precise introduzir alguma sonda ou algum catéter para fazer a realização do mesmo. Tá? Então, geralmente nós utilizamos a luva simples, tá? E os aventais descartáveis, tá? Esses aventais geralmente são fornecidos também, mas só para manipulação do paciente com risco de contato. Né? O risco de contato, a gente pode entender
que há o risco, né, para a gente se contaminar. Mas, na verdade, há as duas ocasiões. O risco da gente adquirir uma contaminação do paciente e o risco maior de nós passarmos algo do paciente, como eu falei anteriormente, por conta da imunidade dele estar baixa, qualquer bactéria, a gente pode passar para o paciente e se agravar o caso de saúde dele por conta disso. Então, a gente utiliza, né, o avental descartável para inibir esse meio de transporte de bactérias, vírus, enfim, tá bom? Fatores de radioproteção. Para todo e qualquer exame radiológico realizado fora de uma sala de raio-x, e não só fora da sala de raio-x, né? Dentro da sala de raio-x, se nós vamos conter o paciente, ou se nós temos algum acompanhante contendo o paciente, nós somos também, nós oferecemos os EPIs, né, do paciente e utilizamos também, ok? Apropriado com paredes revestidas de chumbo e cabine de proteção para o profissional, é necessário o uso de EPIs, como avental de chumbo na maioria dos casos e o protetor de tireoide, né? Nós ainda temos a luva, né? Temos óculos com vidro, como materiais de radioproteção também, mas geralmente não é encontrado isso em todos os locais, né? Então, os mais habituais, né, são o avental de chumbo e o protetor de tireoide. Okay? Levando sempre em consideração a proteção radiológica própria e dos demais profissionais presentes no setor solicitante. O fato de proteção dos demais profissionais presentes no setor solicitante, o que nós podemos utilizar, eu sei que vocês já tiveram palestra de radioproteção, mas é só para recapitular, né? Nós não vamos oferecer um avental de chumbo para todos os funcionários que estão dentro desse setor, de enfermagem, médico. E um dos fatores de radioproteção para eles é a distância, né, da radiação. Então, a gente precisa isolar o local ao mínimo de 2 metros de distância, né? Então, vocês, acredito eu, que já trabalharam muito com exames desse tipo, a questão de pedir para o funcionário se afastar ou avisar que vai ter exposição à radiação, ok? Esse é um das ferramentas que nós utilizamos para a radioproteção nossa e dos demais funcionários que estão no setor. Orientando para que a equipe que não tenha necessidade de manipulação do paciente ou aparelho se mantenha no mínimo por 2 metros de distância do feixe primário de radiação. Uma imagem bem comum, né? Rotineira para nós, tanto para a equipe da enfermagem, quanto para a equipe de radiologia, tecnólogos, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Os fatores de risco de contaminação hospitalar. A infecção hospitalar, conhecida também pela sigla IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde. A gente vê um fator interessante aqui, que a gente acaba, né, levando a infecção hospitalar, o paciente acaba até adquirindo uma infecção hospitalar e nós, por estar em algum momento fazendo uma assistência à saúde. Ou seja, a gente está lá para um propósito que tem, né? A gente está lá para ajudar na cura do paciente, na estabilidade dele. Só que se a gente não tiver a noção de conhecimento de como funciona o transporte desses vírus, dessas bactérias, de como funciona esses tipos de contaminação, ao invés de estar ajudando, a gente está agravando o quadro do paciente e também está colocando a nossa vida em risco, ok? Então, por isso, a maior necessidade da gente estar utilizando sempre que possível, né, esses materiais, esses EPIs, tá bom, gente? Não deixar de usar. Então, a infecção hospitalar, também conhecida como a sigla IRAS, são aquelas infecções adquiridas após a admissão do paciente, em que se manifestam durante a internação ou após a alta, tá? Então, a infecção hospitalar se resume não à patologia que o paciente entrou, tá? Ele entra com uma patologia e, a partir da patologia que ele tem, o surgimento de novas patologias ou novos quadros de infecções, isso já é considerado como infecção hospitalar. Por quê? Ele adquiriu uma nova patologia
ou uma nova infecção dentro da sua internação. E após ela também. Nós temos alguns exemplos vamos pegar um exemplo aí de infecção pós-hospitalar, infecção óssea, né, por introdução de material cirúrgico. Então a gente vê bastante, né? Pós-internação, pós-cirúrgico, o paciente adquiriu algo dentro do hospital, ele só vai ser mais afetado, acometido após a sua internação, tá? Então a infecção hospitalar, como diz o próprio nome, infecção hospitalar é aquela que é adquirida dentro da internação, não a patologia que ele tem, tá bom? Desde que possam ser relacionadas aos procedimentos da assistência, seja ela hospitalar, em clínicas de diálise, instituições de longa permanência, hospital dia ou ambulatórios de quimioterapia ou infusão de medicamentos. Então, alguns procedimentos e alguns locais que podem oferecer esse tipo de contaminação para o paciente, tá? Locais de tratamentos médicos. Quando se desconhece o período de incubação do agente etiológico e não houver evidência clínica ou dados nutricionais para saber como o paciente chegou no setor, na ala ou dentro do hospital e como ele vai interagir durante a internação dele, justamente para se diagnosticar ou localizar alguma possível infecção hospitalar. Tudo aquilo que ele adquire após os exames de admissão é considerado uma infecção ou um transporte de infecção hospitalar, tá? Então, por isso também é necessário a realização de exames adicionais do paciente internado ou pós-cirúrgico, ok? Alguma pergunta? Tudo bem? Convencionaram-se IRAS, toda manifestação, ou seja, o IRAS das infecções hospitalares, de manifestação clínica e infecção que se apresentar a partir das 72 horas após a admissão. Então, ele fez a admissão a partir das 72 horas, o que ele adquiriu após essas 72 horas, ou dentro dessas 72 horas, que só vai aparecer depois, já é considerado uma infecção hospitalar, ok? Tipos de infecções hospitalares e principais causadores. Elas podem ser classificadas de acordo com o patógeno de forma de entrada no corpo humano. Portanto, a infecção hospitalar, as infecções hospitalares são classificadas da seguinte maneira. A primeira inter-hospitalar, aquelas que são levadas de uma instituição para outra, geralmente o paciente transportado, né, de um hospital para o outro, quando há essa necessidade, e também quando há o transporte de uma ala para outra, tá, gente? Tá? Quando o paciente se admite dentro de uma ala, ele está ali dentro de uma ala, por exemplo, uma ala infecto-contagiosa, está isoladinho lá, né? Ele só vai sair de lá quando ele estiver adequado para não transportar mais infecção para outros pacientes. Mas dentro do ambiente hospitalar, só tem que transitar pelo hospital, pela baixa imunidade dele, outros fatores de risco, ele pode adquirir nesse trajeto, né? Não precisa ser de hospital para hospital, uma nova infecção, né? Um novo vírus, né? É preciso então ter muito cuidado, tá bom? Essa é a interhospitalar, exógena, desculpa, hoje está travando, né? Exógena é a que tem como causa o micro-organismo que não faz parte da microbiota da pessoa, tá? A endógena, em que a infecção é causada pelos micro-organismos da própria pessoa. E, finalmente, a cruzada, que é quando ocorre a transmissão de micro-organismo entre os pacientes internados, tá? Esse quarto tipo de infecção, então a gente precisa se atentar com mais carinho, vamos dizer assim, né? Com mais atenção. Por quê? Nós, da área da radiologia, o que a gente trabalha? Um daqueles materiais de transporte para a realização do exame são os RIs, né? As placas, os cassetes, os chassis, né?
essas placas, elas precisam ser adequadamente higienizadas, né, esterilizadas para o uso do próximo paciente, tá? Então, o que acontece? A gente não pode, né? O que acontece muito, que a gente acaba percebendo, tem 10 leitos para fazer dentro de uma UTI, né? E aí, hoje, por exemplo, eu vou usar a instituição que eu trabalho como exemplo, que é o que eu tenho como exemplo para mostrar a vocês. Hoje, por exemplo, na Santa Casa a gente tem alguns plásticos descartáveis, onde a gente envolve o cassete, né? Ou o plate, ou o chassi, a gente envolve o cassete e depois que a gente entra em contato com o paciente só encosta no plástico, né? A placa que está dentro, ela continua estéril, ela continua virgem, não foi contaminada nem pelo paciente, nem pela nossa manipulação. Porém, após a utilização, nós temos que descartar aquele material plástico e descartar também o uso da luva. Não adianta eu tocar no plástico que está contaminado, descartar e continuar com a mesma luva, tá? Assim como não adianta eu ter uma placa estéril, limpinha, utilizo uma para o paciente, aí eu vou lá e encosto ou coloco ela em cima das outras placas demais. A gente vai fazer 10, 15 leitos no local só, geralmente se leva todas as placas para realizar os exames. E é o que acontece, a gente acaba não percebendo, né? Mas são detalhes que a gente precisa se atentar. Então, eu faço um paciente 1, né? Ele tem alguma patologia infecciosa por contato, fiz o exame dele, troquei as luvas, tudo bonitinho, né? Só que na hora de isolar a placa, eu isolo, acabo colocando em contato com as demais, pego a outra virgem e vou fazer do paciente 2. Então, isso é a contaminação cruzada, eu acabo levando para o paciente, né, de um paciente para o outro, infecções, tá? Então, o paciente 1 é um fator de risco infeccioso, o 2 não. Mas por conta dessa manipulação que a gente faz diariamente, eu acabo sem querer, né, despropositalmente, mas por falta de conhecimento ou por falta às vezes assim, negligência também, né? A pessoa não quer fazer. Mas o profissional da saúde sempre tem que pensar no paciente como o principal foco, né? Então a gente acaba sem querer, entre aspas, contaminando o outro paciente, ok? Então é preciso ter muito cuidado. A contaminação cruzada, ela é a que faz mais parte, né, das nossas funções, que é a manipulação que a gente tem. Aí eu isolei a placa, ou coloquei lá no plástico, tudo bonitinho, a placa não está contaminada, as demais também não, eu posso utilizar a próxima, só que eu coloquei uma luva para atender o paciente 1 e não descartei para atender o paciente 2. Não adiantou nada também, tá? Então, todo paciente, toda manipulação, é necessário que haja o descarte dos materiais de contato com o paciente anterior. Luva, a placa tem que ser higienizada. Se eu já vou encostar ou colocar a placa junto com as outras que ainda não estão contaminadas, eu no mínimo tenho que higienizar, né? Achar algum material que esterilize a placa antes de entrar em contato. Tá? Isso é algo que, claro, né? Na nossa rotina diária, quando a gente vive correndo para cima e para baixo, né? E a demanda que a gente tem que atender cada vez maior, né? E para o número de profissionais cada vez menor também, a gente acaba no meio da correria ou esquecendo ou simplesmente, né, alguns profissionais fazendo mais o papel dele, esquecendo que o principal objetivo dele ali é auxiliar na cura e tratamento do paciente e não piorar, né? Os tipos de infecções hospitalares existentes, aqui liga diretamente o técnico ou tecnólogo de radiologia ao paciente, é a contaminação cruzada, ok? Alguma pergunta técnica? Não? Então aqui especificamente está trazendo alguns dados, né? Contaminação cruzada, adotar procedimentos corretos de limpeza em ambientes hospitalares é fundamental para evitar contaminação cruzada. Aqui já envolve não somente a nossa função de técnico e tecnólogo, mas também a função e parte de toda a equipe hospitalar, enfermagem, limpeza, tá? Então, são alguns dados para que se evite essa contaminação cruzada, tá?
e outros tipos de infecções hospitalares. Isso porque esse problema é um dos causadores das infecções hospitalares. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que a taxa de infecção hospitalar atinge 14% das internações. Tá? A gente pode até pensar que 14% é uma porcentagem baixa, mas quanto relativamente aquilo vai atingir um único paciente? Né? Então, assim, a gente, se for pensar em levantamento de números, né, a gente pode meio que de um padrão humanitário. Se for pensar no paciente em número, tudo bem, são só 14% das infecções hospitalares. Mas 1% que seja, eu já posso ter um paciente que possa vir a óbito por conta de uma infecção hospitalar. Correto? E muitas vezes infecção que, de repente, os próprios funcionários do hospital acabam transportando para esse paciente. Tá bom? A contaminação cruzada pode ocorrer através de contato com itens infectados, né? No caso, RI, luvas, até a própria manipulação do aparelho, né? Se a gente manipula o aparelho com a mesma luva que a gente tocou no paciente, isso é algo automático também, né? A gente toca no paciente e aí vai e manipula o aparelho para localização de foco, então a gente já contaminou o aparelho. E é o que acaba acontecendo. A gente não faz a higienização do aparelho, que é muito raro fazer, né? Por conta da demanda de atendimento. A gente troca a luva para o paciente seguinte, mas também vai manipular o aparelho. Está infectado. Tá? Então, o mais ideal é você colocar a luva, né? Fazer a manipulação do paciente. Geralmente a gente coloca, né? Posiciona a placa no paciente, tira-se as luvas, manipula o aparelho e aí você bate a radiação. Tá? Vai tirar a placa do paciente, põe a luva, tira a placa, higieniza a placa ou descarta o material plástico e descarta a luva, próximo paciente. Tá? Mas é luva pra caramba, mas é necessário. Tá? É um tira e põe de luva necessário para que a gente, ao invés de prejudicar mais ainda o paciente, seja realmente auxiliando no tratamento dele. Tá? É chatinho, é trabalhoso, mas esse é o princípio, tá? É dessa forma que tem que ser feita, ok? Mãos de profissionais de saúde que podem estar carregando as bactérias sem saber, ou devido à utilização do mesmo pano em diferentes superfícies. Por isso é essencial que sejam adotadas boas práticas e formas de inibir esse problema em ambientes hospitalares, tá? Então sempre as boas práticas vão inibir ou diminuir bastante esses quadros de infecções hospitalares, sempre que a gente tiver consciência de que o paciente pode ser agravado, né, por um simples toque da gente. Tá? O corpo está contaminado, acaba passando a infecção para o paciente, que não tinha essa infecção anteriormente. Tá? Além dessas práticas de proteção e higienização, inibir os riscos de contaminações para o profissional, colaboram para que a reabilitação e recuperação do paciente sejam de maior probabilidade. Tá? Então não é somente para o paciente, é para nós também. Né? Porque a gente está, não é porque a gente está com a nossa imunidade em dia, está legal, então a gente vai lá e coloca a mão no paciente, o paciente tem algum fator de risco de contaminação por contato, a gente acaba adquirindo sim, tá? Algumas infecções aí por contato hospitalar. Tá? Então a gente se protege o paciente e trabalha de uma forma mais adequada. Tá bom? Como controlar, reduzir e prevenir a contaminação cruzada? Lavagem das mãos ao atender o paciente. A lavagem e asepsia correta das mãos é essencial antes de manipular qualquer objeto no leito do paciente. Tá? O correto mesmo, antes da troca das luvas, é a gente lavar as mãos. Tá? Lava-se as mãos e troca as luvas. Né? Então, primeiro a luva, fui lá, posicionei o paciente a placa, tirei a luva, manipulei o aparelho, lavei as mãos, coloquei a outra luva para tirar e aí eu parto para o outro paciente.
Na verdade, essa é a sequência que a gente tem que seguir, tá bom? Limpeza e asepsia dos materiais de contato ao paciente. Todos os materiais que possam entrar em contato com o paciente, chassi, tá certo? Devem ser devidamente limpos com degermante hospitalar específico. Por exemplo, um quaternário de amônia, que ainda é utilizado em alguns hospitais, né? Para fazer a higienização desses materiais. Um outro detalhe que às vezes acaba passando pelas nossas vistas, né? A gente vai lá, pega a placa, posiciona no paciente, tira a placa, fez todo o procedimento certinho, né? Na hora da gente, de repente, isolar aquela placa que não está contaminada, porque a gente higienizou e tal, eu já vi muito, acaba colocando a placa no chão do leito ou da enfermaria. Colocou no chão, cara. É pior ainda, é pior que você estivesse contaminando, levando a contaminação do paciente para o outro. Colocou no chão, já está contaminada a placa. Ah, mas eu não vou utilizar mais a placa, mas está em contato com as outras. Isso quando não se... Eu já vi bastante, infelizmente, né? Quando não se pega aquele monte de placa e coloca no chão e depois põe no paciente. Infelizmente, a gente acaba vendo essas coisas, tá? Então, são todos fatores de observação, de atenção, para que a gente evite, né, esses tipos de infecção e ocasione aí, muitas das vezes, as infecções hospitalares, o óbito do paciente, tá? Materiais descartáveis, aventais, máscaras e luvas. É essencial que o descarte e a troca desses materiais sejam feitas corretamente, de paciente para paciente, a fim de evitar justamente levar bactérias de um paciente para outro, que é a contaminação cruzada. Tá? Nossa missão são 4 os principais deveres de conduta dos profissionais da área da saúde. Dentre elas está dever de abstenção de abuso. Todo ato profissional deve estar sempre caracterizado pela cautela. Então é chato, às vezes a gente pode dizer, vou demorar 2 horas só para fazer 10 pacientes. Mas essa é uma das nossas principais missões, ó, tá? Trabalhar com cautela, tá bom? Sem qualquer precipitação, inoportunismo ou insensatez, né? Acaba até sendo insensato o abuso de alguns profissionais, né? Como a utilização de técnicas audaciosas ou sem comprovação científica, tá bom? Portanto, que sejamos cautelosos nas obrigações das responsabilidades profissionais, sejamos sensatos no atendimento aos nossos pacientes e que possamos sempre andar em harmonia e entendimento dos aspectos científicos para um melhor desenvolvimento ético e profissional. Ok? Sejamos a parte da realidade de quem precisa de cura e tratamento. Ok, pessoal? Essa foi uma apresentação sobre exames em setores fechados, esses setores de enfermaria, de UTI, centro cirúrgico, algumas observações de cuidado, principalmente na parte técnica, né, que a gente precisa ter para não ocasionar a piora do paciente, ao invés da melhora. Né? A gente está lá para ajudar e não para atrapalhar, ok? Então são detalhezinhos que de repente a gente pode pensar que é chato para o nosso dia a dia, né? Mas que faz todo o fundamento e que nos classifica como reais profissionais da área da saúde, tá bom? Muito obrigado. Alguém tem dúvidas? Não. Não? Muito obrigado.